Boa noite mais uma vez, meus queridos alunos. Boa tarde, boa madrugada, alunos que estão assistindo em um outro momento, qualquer momento que vocês estejam Boa noite. assistindo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Vamos lá, vamos dar continuidade. Tá chegando. Cada hora que se passa, mais a vontade chega, né? De fazer a prova, de pegar a sua caneta e fazer o que tem que ser feito. Então vamos lá, vamos falar sobre pacientes graves. Atenção, paciente grave. No caso, fundamentos de enfermagem aí inserido na específica, né, de urgência e emergência, tá? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, entendendo sobre a oxigenoterapia. Lá no nosso edital, ele vem dizendo o seguinte, né? Prestação de cuidados, né? Atenção e cuidados na oxigenoterapia. Quando se fala de oxigenoterapia, é muito fácil dizer o seguinte: os cuidados são específicos como para todo tipo de manejo, mas não é, porque você está tratando de uma situação onde um paciente ele está dependendo de você para respirar bem, para ter uma boa, uma tranquilidade na sua respiração. Então, a oxigenoterapia, ela é o fator vital, né? Assim, a vitalidade do seu paciente está no oxigênio que ele respira, né? Você não conseguirá viver se você ficar aí, se você mesmo colocar aí um narizinho fechar, eu fico logo agoniada, né? Então, existem a prestação dos cuidados específicos na oxigenoterapia, porque a nossa função respiratória, ela tem como princípio básico a respiração e a nossa troca gasosa. Então, quando um paciente ele está sem essa capacidade de eliminar os gases que estão dentro do seu organismo, então ele vai ter uma condução ali de redução de oferta de oxigênio para os pulmões, fazendo com que os tecidos, né, e toda a sua circulação ali, ela tenha um ataque, que pode ser conhecido por N situações. Um paciente, por exemplo, que tem redução de oferta de oxigênio para os pulmões, ele tem algum tipo de doença. É, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que são as DPOC, ataque de asmas, apneias do sono, que também interferem na qualidade de vida do paciente. Sabemos bem que um paciente que tem apneia do sono, né, um cliente que ele é assistido por necessidades específicas, ronca muito, diz que acorda cansado, do mesmo jeito que dormiu, parece que não dormiu nada. Então, nós vamos investigar esse paciente para ver se ele tem apneia do sono. Se isso estiver acontecendo, significa que esse paciente ele está tendo ausência, né, de troca gasosa em alguns determinados períodos da noite. Isso é perigoso, porque pode causar uma insuficiência cardiorrespiratória no paciente se não tratado, né? Pneumonias, dentre outras situações, nós vamos identificar que o paciente ele vai ter a necessidade de uma oxigenoterapia, tá? Então, a oxigenoterapia é um tratamento que visa manter a saturação, né, do oxigênio acima de 90%, que o ideal para a saúde é 90, 94, 95, já tem uma situação ali, 94, 95, de que não está muito bem, mas a depender da situação, o paciente ele tem uma saturação mais baixa. Então, é corrigir essa hipoxemia, que é hipoxemia. Importante, né? Relembrarmos alguns termos técnicos, que é uma oferta mínima de oxigênio. Eu estou falando que eu tenho baixa, né? Baixa de oxigênio no organismo. Então, através dessa otimização, ou seja, oferta de oxigenoterapia, consequentemente, nós vamos ter aí uma oxigenação no tecido adequada. Então, vamos promover, né, algumas diminuições da carga de trabalho cardiopulmonar, através das elevações aí dos níveis alveolar, ou seja, o sangue, né, a oferta sanguínea, ela está rica em oxigênio, precisa ser transformada. Para você entender bem uma aula de oxigenoterapia, você precisa entender alguns instrumentos que nós utilizamos, né? Então, nós temos aqui um instrumento mais comum, que é de uma forma de oxigenoterapia mais baixa. Então, você recebe um paciente dispneico ali, saturando 92, 94, por alguma situação, seja de ansiedade, ou até mesmo uma asma, uma doença ali, ofertada ao mesmo, você vai obter uma necessidade de oxigenoterapia para esse paciente. Então,
A primeira oferta, a primeira demanda é o famoso óculos, né? Que chamam aí de óculos. Eu não sei por que deram esse nome, tá, gente? Porque acho que só porque passou por trás da orelha. Mas é o catéter nasal, tá? Esse catéter nasal, ele é instalado no paciente, como vocês estão vendo. Dessa forma, ó, a conduta é feita diretamente. Alguém falou que está sem áudio, mais alguém está sem me ouvir? Não, tô ouvindo normalmente. Estou ouvindo normalmente também. Normal. Estou comunicando aqui a ela. Tá normal aqui também. Pedi para ela reiniciar, tá? Então vamos lá. Então, o catéter nasal é importante que vocês identifiquem, tá? Porque ele tem uma mínima de oferta de oxigênio para o paciente. E que mínimo de oferta é essa, professora? É o seguinte: quando você vai instalar um catéter nasal como esse que vocês estão vendo, a oferta dele mínima é de 1 litro, né? O que significa 1 litro? 1 litro significa que diante de toda a oxigenoterapia que esse paciente vai receber ali desse instrumento, a oferta de 1 litro é que por segundos ele vai receber ali, a cada segundo voltado, né, para o paciente, 1 litro de oxigênio, né? Aí você vai aumentando gradativamente. A oferta de 2 litros, 3 litros, porque nós respiramos a cada 3, 4 segundos, não é? Nós fazemos o que? A nossa troca gasosa e temos a instilação ali. Então, a cada respiração que o paciente vai fazendo, ele vai recebendo uma oferta de uma litragem. Então, que vai de 1, dentro na questão do cateter de oxigênio, eu posso ofertar de 1 até 5 litros, tá? Em algumas unidades, vocês vão observar de 1 a 3 litros de oxigênio no cateter de oxigênio. Professora, e se eu cair na prova de 1 a 3 litros, de 1 a 5 litros, qual é a resposta correta? A resposta correta é de 1 a 5 litros. A depender da banca, nós estamos trabalhando com a IDECAM, a 1 a 5 litros é o que manda a questão do laboratório, vamos dizer assim, do que implica o protocolo dentro de um catéter nasal. Ele vai até 5 litros, tá? Porém, passou de 5 litros, se você aumentar mais, o paciente não vai receber uma boa oferta de oxigênio. Então, ele vai ter que passar para um outro tipo de instrumentação para que ele receba uma oxigenação melhor, para que supra a sua necessidade. Por exemplo, quando eu fui fazer o cesariano, eu passei por uma cesárea, eu tive uma crise, ansiedade, e aí eu desaturei, fiquei cansada, né? Peso da barriga, enfim, colocaram só um cheirinho desse mesmo aí, 1 litrinho por ali, eu já estava bem demais. Ou seja, não precisei fazer esforço respiratório, tá? Então, ele é basicamente para conter ali um paciente no sentido de não se esforçar tanto. Então, ele é o mais básico dentro dos instrumentos aí de oxigenoterapia. Na questão do procedimento, assim como todo, tá, gente? Eu vou colocar aqui, mas como todo, o procedimento é esse, tá? É sempre bom que vocês tenham, quando reunir o material, está com a higienização das mãos, tá? Calçamento de luvas, isso é protocolo. Sempre escolhendo a máscara, né? O material que você vai disponibilizar para o paciente de acordo com o tamanho do paciente. Então, ou seja, de uma criança não vai suprir a necessidade de um adulto. Assim vice-versa, tá? De um adulto uma criança vai ser absurdamente ali maior para ele, então a oferta não vai ser adaptada. Então, sempre adaptar a máscara de extensão da borracha ligada ao umidificador. O umidificador, tá, pessoal? É isso aqui. Então, é importante que vocês entendam que é um umidificador, catéter nasal. Vocês já tinham visto? Vocês já chegaram a ver em sala de aula ou algum estágio isso aqui? Podem dizer, não tenho vergonha do estágio de vocês, não, viu, gente? Vocês chegaram a ter, pode colocar aqui no chat, só para eu ter uma ideia. Eu sou em sala de aula, nas práticas. Nas práticas de sala de aula, beleza.
Já viram a conduta com algum paciente? Alguém já conseguiu colocar isso no paciente, ofertar um tipo de oxigenoterapia dessa forma no paciente em algum estágio? Não, mas os estágios foram meio morgados, não pegava quase nada. É importante, sabe por quê, Carol? É importante porque quando você tem a parte prática, você leva muito mais fácil para você a sua conduta, né? Numa prova de concurso. Você não fica muito técnico, você não fica muito teórico, tá? Então a prática ela desenvolve mais porque ela abrange também a teoria. Então é bom que você conheça, né? Porque você pode confundir na prova como é. O cateter de oxigênio nasal dessa forma, ele tem, ó, uma instrumentação que entra na narina do paciente, vem aqui em volta do nariz ou da orelha, tá vendo? Ok? E por trás da cabeça do paciente, em volta da cabeça dele. Aí, aqui é um umidificador. No umidificador tem um nível onde eu posso colocar até somente esse nível aqui, água destilada, para que ele o quê? Quando eu ligue, né, o cilindro, tá? Ele obviamente, vai injetar oxigênio aqui, e esse oxigênio ele vai criar uma borbulha, né? De forma que ele não vai ficar incinerado. Então, aqui é o nível máximo e aqui é o nível mínimo. Geralmente, eu utilizo metade disso aqui, tá? Num plantão, se o paciente tiver com oferta mínima de 2 litros, 3 litros. Aqui no nível máximo, a gente só coloca quando o paciente está recebendo uma oferta maior, tá? Ok? E sempre observar quando esse nível estiver decaindo, né? Aumentarmos. Eu tenho outras observações que nós vamos ver nos outros instrumentos e vocês vão entender mais para frente, tá? Então, mais uma vez, o catéter nasal, o fluxo de oxigênio de um catéter nasal, ele pode chegar de 3 a 5 litros, de acordo com a indicação. Que indicação é essa? A indicação do médico, a indicação do fisioterapeuta, né? A conduta é sempre do médico, nesse sentido, e do enfermeiro. Porque quando nós recebemos um paciente numa UPA que já está dispneico, está com a saturação baixa, eu não vou esperar que o médico me diga o que eu devo fazer. Estamos aqui para entender que o suporte é nosso. E nós estamos aqui para o que a gente aprendeu ontem? Conforto. Viabilizar conforto do nosso paciente. Então, nós já vamos colocar ao menos 1 litro, 2 litros ali, até que o médico atenda e diga aumente. Coloca uma máscara de Venturi. Então, a primeira coisa que vocês vão iniciar é o catéter nasal. Não esquecer isso na prova e na conduta para a vida de vocês, tá? Catéter nasal inicialmente e depois nós vamos passando para as demais. Aqui nós já vamos subindo de cargo, subindo de patente. Nós temos a famosa máscara de Venturi. A máscara de Venturi ela pode chegar até 8 litros, tá? Então, de 1 a 8 litros, obviamente, ela vai começar de 5. Se o paciente já sai da máscara nasal, ele vai para uma maior, não tem necessidade dele descer, né? Então, é a partir de 5 aí até 8 litros, tá? E aqui eu trouxe para você o modelo da máscara de Venturi. Os alunos que vieram para o meu curso de urgência e emergência nunca tinham visto uma máscara de Venturi. A máscara de Venturi ela é acoplada, tá, pessoal? Aqui na traqueia, que é esse tubinho aqui, é um formato de traqueia, então ele chama traqueia, tá? Ele tem a conexão, que é esse látex, que essa conexão ela vai do mesmo jeito que vai o catéter nasal, né? Entrar aqui nesse umidificador. Então, esse chicote, né? Tá? No caso dele já vem acoplado, tá vendo? E aí, ó, essa parte final aqui entra aqui. Aí nós subimos o cilindro, que eu vou mostrar já já para vocês, e aumentaremos aí a conduta de oxigenoterapia que o paciente precisar. Aqui nós temos as questões dos fluxos. Tá vendo aqui, ó, a questão do diâmetrozinho? Ó, o diâmetro maior significa que ele tem uma porcentagem maior, mais grave, né? Então, ele vai receber mais fluxo. O menor vai diminuindo, quanto menor for, ele vai recebendo menos fluxo. Geralmente, nós utilizamos o azulzinho, recém-nascidos e crianças, tá? Então, quanto maior o fluxo, significa que maior quantidade de porcentagem de oxigênio ele vai receber, tá? Geralmente, nós utilizamos na nossa indústria, né? Assim, na nossa clínica médica, em UPAs, nós utilizamos esse verdinho que tem a 35%, tá?
geralmente nós utilizamos eles, mas a conduta, a nível de entendimento, você precisa saber que 40% ele tem uma conduta maior que de 35%. 50%, olha, mais oferta de oxigênio de uma única vez, tá? E a máscara de Venturi, eu tenho uma consideração de levar até 8 litros de oferta de oxigênio para o meu paciente. Ela é acoplada dessa forma. Sempre que você colocar a máscara de Venturi, observar que ela está bem acoplada no rosto do paciente. Temos vários tamanhos, então vai de acordo com o que o paciente vai, depender do que tem, né? E você vai fazer o máximo possível para que fique bem acoplada aqui, ó, na narina do paciente. Essa parte do orifício aqui, nas proximidades do nariz, né? Da narina, da abertura da narina. E aqui, ó, o tubo que liga a saída, aqui no caso, é esse tubinho aqui. Ele tem várias cores, enfim, a gente chama de traqueia, tá? E aqui, os filtros, né? Que são esses que vocês estão vendo aqui do lado. E aqui a questão da conexão, tá? Então, é só para que vocês entendam, né? Como é feito esse manejo, ok? Aqui nós temos também uma máscara, só que essa máscara é uma máscara não reinalante, tá? É a máscara de Hudson. Essa máscara de Hudson foi bastante utilizada com os pacientes de COVID. Nós utilizávamos geralmente pacientes com tuberculose, pacientes que estavam ali numa situação mais restritas. Então, paciente de COVID, nós utilizávamos esse tipo de máscara, que é a máscara de Hudson, a máscara não reinalante. Por que ela não é reinalante? Justamente, ela não vai para a superfície. Aqui, ó, ela inala, mas ela reinala, tá? Vai para a superfície, tá vendo? Isso aqui vai para a superfície de volta. Já essa daqui, não. A de Hudson, ela fica acoplada nesse saquinho. E é nesse período de tempo que ela vai ficar aqui, nós temos a situação de matar os micro-organismos, que são os vírus, né? Que vão ficar aqui dentro para que eles não permeiem, ou seja, dificultem a passagem dele para a atmosfera. Então, por isso, elas são utilizadas com os pacientes aí de COVID, tá? Porque menos oferta de vírus, né? Na questão da atmosfera, no ambiente. Então, nós utilizávamos a máscara de Hudson, que é essa. Também, ó, com a mesma questão de oferta, tá? Bem acoplada ao rosto do paciente. Também aqui com o cabo conector, que vai até o umidificador. E com uma diferença, tá? Que eu preciso retornar aqui para que vocês lembrem. A máscara não reinalante, pacientes COVID, aqui nesse umidificador nós não utilizamos nada, tá certo? Nós não colocamos nenhum tipo de líquido aqui dentro, em pacientes COVID. Preste atenção nessa dica. Por quê? Porque quando, né, estudos evidenciaram que quando nós colocávamos aqui água, nós estávamos mantendo vivo os vírus. E esses vírus iriam ser o quê? Exposto no ar, novamente, através dessa conduta, né, de troca gasosa. Então, quando o vírus inserido aqui dentro sem água, muito mais fácil ele ficar aqui dentro, morrer aqui e não sair, né, com a ajuda, né, dos gases para o lado de fora. Entendido? Então, a máscara não reinalante, para dependendo das situações de pacientes virais, nós não utilizamos nenhum tipo de umidificação. O umidificador ele fica seco, vazio, ok? Aqui tem o famoso ambu. No nosso concurso, às vezes eles vão conduzir, né, a frase popular, a palavra popular ambu, mas nós temos que entender que BVM é bolsa, válvula, máscara, ambu é uma marca, tá? Assim como tem várias marcas de bolsa, válvula, máscara. Por que ela é uma bolsa, válvula, máscara? Porque ela tem uma bolsa, ela tem uma válvula e ela tem uma máscara, tá? Então, ela é um instrumento para também oferta de oxigenoterapia. Precisamos entender como é feito esse manejo. Existem vários padrões, tanto para adulto, infantil, neonatal. E esses padrões, eles têm que obedecer às regras internacionais. Os padrões internacionais devem ser autoclaváveis, ou seja, eles precisam ser esterilizados, assim como todos esses outros materiais devem ser esterilizados, tá? Na conduta da central do material, tá? Artigos críticos,
Por quê? Porque eles permeiam ali situações que podem garantir uma situação de patologia também para o outro, além do paciente que já o tem. Então, esses acessórios, eles são muito importantes, o manuseio, saber manusear cada um deles. Esse aqui é chiquérrimo, viu, gente? E a marca dele não é Ambu, eu esqueci o nome, mas ele é chiquérrimo, desse aqui. Em algumas unidades móveis, temos esse tipo de material aqui, de bolsa válvula máscara. Eu esqueci o nome dessa marca. Então, pessoal, nós temos que identificar e saber o manejo da bolsa máscara, válvula máscara, que é a BVM, tá? Traqueostomia também entra como uma função de oxigenoterapia, porque o paciente, por N situações, ele vai ter um agravamento de saúde, ele vai precisar de um desbloqueio, né, através da traqueia, e aí com esse desbloqueio ali, a conduta é realizar um procedimento cirúrgico. Lembrando que a TQT, traqueostomia, é um procedimento cirúrgico, então feito pelo cirurgião, tá? O médico cirurgião. A depender das situações, o enfermeiro ele tem as condutas primordiais, que é movimentar esse instrumento, né? Até que o paciente ele esteja bem identificando-se, né? Identificando-se com o material, sabe manusear. Mas o técnico de enfermagem tem a abordagem aqui da limpeza, da conduta de observação e aspiração. É por essas vias aqui que o paciente vai respirar, tá? E aí é por aqui também que nós precisamos desbloquear essa passagem se o paciente necessitar de uma aspiração de vias aéreas. Nós temos aqui uma conduta de um paciente que está respirando, porém com auxílio de um respirador. E aqui um paciente já de alta do respirador, em observação, ó, sem auxílio do respirador, conseguindo respirar sem oxigenação, né? A nível de respirador, ele está respirando ar ambiente, tá? Apesar dele estar em traqueostomia, ele está em ar ambiente, ele não tem auxílio de oxigenoterapia, entendeu? Então, podemos dizer que esse paciente é um paciente em ar ambiente, tá? Aqui nós temos alguns materiais que vocês vão ver que são os instrumentos mais utilizados em UPA, em resgate, né? Então, são as balas de oxigênio ofertadas. Nós temos essa daqui ao lado esquerdo, que é um tipo de bala mais, vamos dizer, mais utilizada em pacientes clínicos que estão em residência, né? Aqui já tem um umidificador própriozinho, ele é um carrinho, o paciente já anda com ele, né? O paciente que vai ficar em uso de oxigenoterapia, seja por um determinado período de tempo ou para o resto da vida, eles vão ficar, tem esse tipo de carrinho aqui. Tem outros também que andam com esse daqui, com essa balinha de oxigenoterapia, porém aqui embaixo tem um carrinho onde ele consegue também levar para onde ele for, tá? Aqui nós temos o cilindro, tá? De oxigênio, nós temos o manômetro, né? Que é o indicador de quanto de oxigênio nós estamos liberando, ofertando para o paciente. Esse indicador vai transportar aqui, ó, para nivelação. E aí, quando eu libero uma quantidade de oxigenoterapia para o paciente, é através aqui desse materialzinho aqui, que é o fluxômetro, tá? Fluxômetro, tá? O manômetro e o fluxômetro e a bala, tá? Então, aqui no fluxômetro eu vou aumentar a depender da conduta média. Então, ele quer 2 litros, aí eu vou, ó, e abro aqui essa válvula no fluxômetro até 2 litros. Aí, então, eu vou no 2. Significa que está passando por aqui 2 litros de oxigênio para o paciente respirar. 5 litros, aí eu vou aumentando, 6 litros e assim por diante, tá? Aqui, nesse caso, ó, o fluxômetro dele tá aqui, ó, desse lado. Aqui liga e desliga esse instrumentozinho, e aqui é o fluxômetro dele, tá bom? E o umidificador, ok? Nesse caso, o umidificador vai ficar aqui embaixo, aqui, ó. Alguns termos técnicos para vocês relembrarem quando nós estamos trabalhando com o paciente a nível de respiração, né? Oxigenoterapia, é bom que vocês relembrem alguns termos técnicos que mais caem no concurso.
Quando o paciente está em condições normais, a frequência cardíaca dele está no padrão normal, então ele está normocárdico. Quando ele está numa frequência cardíaca abaixo do normal, bradicárdico. Então, quando eu digo que um paciente está entrando em choque, o paciente está fazendo, né, verificando a frequência cardíaca que está ali 50 batimentos, 40 batimentos, nós dizemos que o paciente está bradicardizando. Bradicardizando vem do termo bradicardia. O paciente está com a frequência baixa. Taquicardia é o contrário. A frequência dele está elevada, está acima do normal. Normosfigmia, eu tenho pulso com frequência normal, tá? Normal. É a mesma coisa de dizer que a frequência cardíaca está normal, só que eu estou falando do pulso. O pulso dele está na frequência normal, tá? Fica muito mais lógico, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando nós verificamos a frequência cardíaca, não necessariamente a gente consegue observar só no pulso. Porque quando a gente coloca o oxímetro, a gente também observa através do dedinho, né? A ausculta, né, cardíaca que o médico faz diretamente ali no coração do paciente. Então, tem uma diferença. Quando eu digo que está com a bradisfigmia, eu tenho um pulso fino e está abaixo do normal. Taquisfigmia, pulso acima do normal. Eupneico, eu tenho uma frequência respiratória normal, padrões dentro dos padrões normais. Frequência respiratória diminuída, bradipneico. Quando eu tiver dúvida, gente, quando eu falar de pneia, apneia, dispneia, eu estou falando de respirações, tá? Quando eu falar de frequências cardíacas, eu estou falando de cardias. Então, fica fácil de você lembrar, né? Taquipneico, a frequência aumentada, a apneia não tem nenhum tipo de frequência respiratória, então o paciente está entrando em apneia. Geralmente, o paciente em apneia também vai estar bradicardizando, ou seja, ele está entrando em parada cardiorrespiratória. Significa que o coração está parando e a respiração dele também está parando, tá? Dispneia é um paciente com dificuldade de respiração. Porém, a dispneia é um termo para uma respiração que pode ser rápida e curta. Nesse termo, ele também pode estar taquipneico, tá? Porque ele está com dificuldade de respiração. Ele está com a respiração aumentada e está tendo dificuldade de respirar. Por isso, ele está respirando rápido, tá? Aqui não ficou muito boa a imagem, mas vocês vão receber, vai ficar melhor para vocês verem. Eu trouxe para vocês a frequência normal dos valores, né? Que vão cair no seu concurso, muito provavelmente. Às vezes eles colocam lá em cima mesmo, não pede para você conferir, mas caiu na prova da IBCE, muitas pessoas erraram, né? A questão da frequência respiratória. No recém-nascido, nós temos uma respiração de 40 a 45 respirações por minutos, e isso é um padrão normal. Já os lactentes, 25 a 35, tá? Eu lembro que eu falei isso com vocês anteriormente, quando eu falo de lactentes. Lactente, eu estou falando da criança, tá? A pessoa que está sendo amamentada, não amamentando. Se você tiver dúvida disso aí no concurso, porque a gente fica, né, no concurso nervoso, aparece tanta da coisa, é só você lembrar que o lactente só pode ser o recém-nascido, porque eu já sei que quem está amamentando é adulto, tá? Então, não teria lógica de ser o adulto aqui, senão estaria escrito lactante. O lactante está na fase do adulto. Então, lactente é o recém-nascido e o adulto é o lactante, tá? Os pré-escolares de 20 a 35, ou seja, crianças que têm a idade de 4, 5 anos, já a partir dos 7 anos, 6 aninhos, eles já respiram 18 a 35 minutos, vivem correndo, né? Então, respira no padrão normal, e adulto de 16 a 20. Essa é a nova literatura, nova nomenclatura, vamos dizer assim, dos valores da referência do Potter e do Brunner, tá? E nós sabemos que a banca EDECAN, ela trabalha o Brunner e o Potter, né? São os livros dos fundamentos da enfermagem. Tanto é que se você abrir lá o edital, primeira questão, lá uma das primeiras, farmacologia, né? E tem lá
fundamentos da enfermagem é o Brunner e o Potter, tá ok? Nós temos aqui a técnica para verificar, né? É sempre bom lembrar que você vai higienizar suas mãos e observar o paciente confortavelmente. Na questão da verificação da frequência no pulso, você vai avaliar o pulso radial do paciente, controlando esse pulso e também aproveitando para observar os movimentos respiratórios. Lembrar que essa contabilidade é dentro de 1 minuto, que quando você começar a sentir, é que você vai começar, então, a contabilizar. É sempre bom lembrar essas questões simples, porque elas sempre movimentam aí uma prova de concurso e você pensa que é simplesinha e você acaba se ferrando, tá? Lembrar sempre de higienização das mãos e anotações de enfermagem. Para quem não sabe, inalação ou a vaporização, né, que é a mesma coisa no sentido da linguagem. Eu tenho uma situação de uma pessoa com problema respiratório que também está afetando a conduta, porque é ali uma situação de gripe, enfim. Então, a inalação ela também é um tratamento para a condição respiratória, porque nela é ofertado alguns medicamentos para que a pessoa tenha o quê? Uma bronco, né? Um alívio broncoespasmático, né? Então, tem uma abertura ali dos bronquíolos para a oferta de oxigenoterapia. Então, a inalação, ela também faz parte da conduta de oxigenoterapia. E aí nós temos vários tipos de oxigenoterapia a nível de aparelhos de aerossóis, que são comuns de aparecerem para vocês aí na conduta da vida hospitalar, tá? Nós temos aqui nós utilizamos doméstico, né? Em casa, e aqui ao lado o que nós utilizamos basicamente na clínica médica do meio, e essa na lateral nós utilizamos na UTI, tá? É um método muito utilizado, tá? Geralmente nessa época fria, as pessoas que têm necessidade, que têm muita congestão, coriza, muita tosse, as pessoas que têm aí alergias, vai ter um incômodo, né? E aí eles precisam dessa atenção. Quais são as indicações? Pacientes portadores de asma. O paciente com asma é um paciente que tem necessidades de oxigenoterapia. Então, é um cuidado redobrado, tá? Eu tenho um aqui que vive com as bronquites atacada por conta das infecções aí, por conta da asma, né? Meu menino menor. Então, é sempre na inalação. Começou já a época da tosse, e aí começou o professor reclamar que o menino está com tosse, mas o menino está com a tosse a nível de bronquite, a nível de uma situação que ele não passa para ninguém, porque está atacada as crises alérgicas dele, tá? E aí, nesse caso, gente, a asma, nós temos que entender algumas condutas. Quando nós fazemos lá a conduta da interação do nosso edital, ele diz assim, os cuidados específicos ao paciente que precisa de uma oxigenoterapia. Então, quais são? Asma, paciente com asma, com bronquite. E o que seria asma? Quando nós temos um paciente com asma, essas pessoas elas vão ter as vias aéreas delas superiores e inferiores inflamadas. Nesse caso, é formado um edema, né, nas vias respiratórias dessa pessoa, que tanto na via superior como na inferior, produzindo aí um muco. E aí, nesse caso, o ar ele não consegue passar com facilidade. Nesse caso, eles são utilizados também o uso de corticoide para abrir essa passagem, né? E o uso da questão da inalação, para que tenha um fluido mais facilitado nessa entrada e na saída do ar. Que quando essa conduta da asma acontece, nós temos os alvéolos ali bem demasiados e ele não consegue ter passagem de ar. Por isso, a pessoa tem dificuldade de respirar, tá? Já na bronquite, você já entende que eu estou falando de inflamação dos brônquios. Então, temos ali uma situação de um paciente também com asma, na maioria das vezes, porque os brônquios estão inflamados, também com edema, provocando o estreitamento das vias aéreas inferiores, tá? Então, sim, se eu estou falando de brônquios, eu estou falando de vias aéreas inferiores, a parte baixa. Bom de vocês recordarem aí essa parte de anatomia, porque a conduta da prova é te levar a tua relação com o corpo humano, né? Você identificar onde estão os brônquios do paciente. Então, ele vai perguntar para você se é uma conduta de indicação de função respiratória superior ou inferior.
Brônquios não fica perto da boca, tá? Então, ele fica após a traqueia, lá embaixo. Então, eu estou falando de condições inferiores, tá? Respiratória. Efizema pulmonar, né? Enfisema pulmonar também, que é um tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, nessas questões das pessoas que têm alergias a situações de poluentes químicos, pessoas que fazem uso de cigarro também, e que danificaram os alvéolos, elas têm aí uma situação também de função respiratória baixa, né? Do sistema inferior, tá? E aí, nesse caso, as trocas gasosas vão ter dificuldades. Nesse mecanismo da inflamação dos alvéolos, eu também vou ter a conduta do edema, que, consequentemente, vai ter a dificuldade das trocas gasosas. Vocês estão observando aí que a dificuldade das trocas gasosas se fazem por um mecanismo inflamatório, que com isso deriva o quê? A lembrança de edema. Lembra quais são os 5 eixos da inflamação? Do edema, né? Rubor, tudo aquilo ali, calor. Agora você imagine tudo aquilo ali lá embaixo, lá nos pulmões, onde você não consegue nem massagear, né? Então, existe uma condição de medicamento entrar lá e essa condição é através da inalação, tá? Que são as nebulizações. As sinusites também caem sempre em concursos para deixar você achando que sabe tudo. Lembrando que aí eu já estou falando de uma inflamação de vias aéreas superiores, porque é a inflamação dos seios sinusais que estão ali na narina do paciente, contudo também causando congestão, ou seja, edema, dor de cabeça, pus em algumas situações, né? Eu tenho ali sinais de pus, de secreção purulenta. Então, eu tenho uma indicação de inalação também. Alguns tipos de alergia também vai afetar essa pessoa, como a rinite, e que causam também dores nos olhos, congestionamento, espirros e outros sinais clínicos, né? Também é um favoritismo para a indicação de inalação aí e uma NBZ. NBZ, para quem não sabe, é nebulização. NBZ, ok? N de BZ, benzer. Sempre após utilizar o inalante, né? Se ele for um aparelho de sua casa, você pode lavar com água normal, deixar de molho ali no detergente, tá? Ou numa solução de hipoclorito. Caso você vá utilizar, é só deixar enxaguar e deixar secar em meio ambiente, né? No caso de reutilizar no ambiente hospitalar, você faz toda essa conduta aí com a limpeza, né? Que a gente já sabe como deve ser feito e ele vai ser esterilizado normalmente na central de material para repassar ali para outra conduta e outra utilização de outros pacientes, tá? As máscaras, elas devem ser inseridas, né, na água potável e sanitária por 30 minutos. Após essa imersão, a gente vai colocar em água corrente e deixar a máscara enxaguar naturalmente e aí começar o processo de esterilização, caso seja na unidade hospitalar. Se for em residência, somente uma pessoa que usa da casa, ela pode ser reutilizada após essa lavagem. Ok? Alguma dúvida da nossa primeira conduta de oxigenoterapia? Alguma pergunta? Só Marina perguntou. Sim, Marina, vou disponibilizar tudo, viu? Não se preocupe, assim que finalizar, eu disponibilizo para vocês. Ok, pessoal, vamos para a próxima aula, viu? Lembrando que estamos revisando tudo direitinho aqui, como manda o figurino, para nós começarmos nossas questões amanhã, tá?
Agora eu vou para uma aula que eu particularmente gosto muito. É, a nossa conduta é no atendimento à pessoa ali com problema de cardiorrespiratório, né? Vamos dizer assim, uma PCR. É importante você identificar os instrumentos que nós acabamos de resumir ali, né? Identificamos o que é um catéter nasal, identificamos o que é uma máscara de Venturi, um anel reinalante, né? Conhecemos ali os instrumentos que mais conhecemos popularmente como o AMBU, que é a BVM, né? A bolsa, válvula, máscara. E aí nós temos a conduta agora, vai acontecer a situação da parada cardiorrespiratória, que é a famosa PCR. É o que menos nós queremos apresentar-se, né? Que queremos que se apresente para nós. Então, é importante que você esteja preparado, né, para parada cardiorrespiratória do seu paciente ou ali da conduta do seu colega de trabalho, tá? Então, nós entendemos que a PCR ela é a interrupção ali da atividade mecânica ventricular, né, que está ali na questão também no auxílio na respiração e na questão cardíaca. Nesse caso, o paciente em parada cardiorrespiratória, ele vai ter uma inconsciência, vai ter uma ausência ali dos movimentos respiratórios. Nesse caso, passa ali a questão do que a banca solicita, de você entender que ausências e que tipo de movimentos respiratórios são esses. São os movimentos gaspioagônicos, que a gente chama de gasping. São movimentos de agonia, agonia da morte, tá? Então, o paciente está em gasping, significa que o paciente está gaspeando, está ali em uma parada cardiorrespiratória nos seus últimos segundos prováveis de vida, se não for atendido ali previamente, tá? Vai ter também a ausência de pulso numa questão ali dos grandes vasos, você não vai conseguir identificar pulso no paciente no radial, né? E nem vai identificar de uma forma que você consiga observar direito. Numa criança, a conduta é você observar no braquial, que ela é sempre mais pulsante. Porém, quando a pessoa está em agonia, em gasping, essa pessoa ela vai ter uma conduta da questão da injeção dos membros mais, vamos dizer assim, mais externos, né? Das periferias mais diminuída. Aí você tem que observar ali, lá na femoral, na braquial, porque ali ainda tem pulso, porque está centralizado. Se você for tentar verificar nas mãos, né, no caso da conduta da frequência na radial, no braço, não vai conseguir. Então é importante que você vá para jugular, vá para femoral, que aí fica melhor de você fazer a sua conduta e observar, tá? O objetivo principal, numa situação de PCR, é você ter a conduta de promover oxigênio para o seu paciente. O paciente não pode ficar ali sem oxigenoterapia, porque ele vai ter dano cerebral. E outra coisa, né? É promoção de saúde e vida. Você precisa ter a conduta, estabelecer esses movimentos, né? E fazer o socorro, prevenindo a morte cardiovascular desse paciente, tá? Então, é importante nós termos a questão do tempo. Observou a cena, dentro de no mínimo 4 minutos, pode ter uma recuperação ali ou não. A partir de 4 minutos, se você não exercer o que tem que ser feito, lembre disso na tua prova. Pode ter, sim, algum tipo de dano cerebral ou dano no coração, assim como toda a oferta respiratória e cardíaca, tá? As causas. Nós falamos sobre essas causas anteriormente. Anteriormente, para instigar aqui você, querido aluno que está estudando para a CESAP, o que vocês acham que poderiam trazer causas aqui para uma conduta de PCR? Vamos lá, se vocês identificariam uma situação dessa na tua prova de concurso. Nós falamos sobre algumas situações não tão graves, né? Anteriormente. Mas diante do que vocês viram até agora, o que você acha que pode levar um paciente a uma parada cardiorrespiratória?
Vocês podem falar ou digitar se vocês quiserem. Seu choque elétrico. Muito bem, choque elétrico. O que mais? O que mais pode levar uma pessoa para uma gravidade de uma parada cardiorrespiratória? Você está atendendo um paciente numa UPA e ele chega dispneico. Teve uma parada cardiorrespiratória. O que você acha que pode ser? Broncoaspiração. Podem causar uma parada cardiorrespiratória? Um infarto. O infarto ele já ele está sendo causado pela parada. Mas você concorda que se uma pessoa tiver tomando um café e ela simplesmente teve um engasgo, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória? Um engasgo? Pode, porque é uma obstrução, né? Pode, muito bem. Tem N situações de pacientes que podem, morreram crianças, né? Inclusive aí, vítimas de engasgo. Recentemente teve uma blogueira que eu sigo que a mãe dela morreu comendo uma carne, né? Uma carne, era uma paciente. O afogamento também. Né? Afogamento, né? Algumas, pronto, Marília colocou exercícios forçados, dependendo da situação. Se a pessoa tiver uma insuficiência cardíaca, ela pode sim promover ali uma parada cardiorrespiratória, né? Uma pessoa com uma situação, por exemplo, de hipovolemia, né? Uma pessoa vítima de uma queda, uma fratura. Então, tudo isso aí pode levar a uma conduta. É importante que nós consigamos investigar essas situações na nossa mente para a gente entender que qualquer uma das situações menos graves pode levar a uma situação de uma parada cardiorrespiratória, né? Então, não necessariamente é um paciente já infartando ou um paciente com AVC que vai ter, entendeu? Então, para isso, eu tenho que configurar de como assistir esse paciente, porque pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive você trabalhando numa creche, pode ter uma parada cardiorrespiratória com uma criança, né? Então, existe uma cadeia de sobrevivência que a gente precisa entender, que são as cadeias de sobrevivência nos suportes, né? Cardiovascular, que é o AHA. Esse 2015 está antenado, 2015, porque ele começou, tá, gente? Não é porque isso aqui é de 2015, não, tá? Porém, o concurso ele não vai pedir para você essa questão de cadeia, de quanto movimento, não. Geralmente ele abrange conversando para ver se o aluno entende o que está sendo escrito. Então, ele vai relembrar você o que é uma cadeia de sobrevivência, quais são os primeiros passos. Às vezes, o concurso ele está até dizendo para você o que é feito, sabe, tintim por tintim. E no final, ele quer que você diga qual a conduta de como você vai tratar esse paciente depois, né? Qual é a configuração desse paciente no posterior. É basicamente isso. Então, a gente sabe que a conduta é observar um suporte, ligar para a emergência, começar as massagens cardíacas, né? Caso necessário, esse paciente vai precisar fazer aí um suporte de ventilação, chamando e sendo encaminhado para o hospital. Enfim, nós temos essa conduta inicial, que é a questão do AHA, né? O suporte básico de vida, que a gente fala com a questão ali dos deveres, né? Da criança, do adulto e dos bebês, nós temos as compressões torácicas em todas as situações. Quando nós falamos o ABC da conduta, que tem N situações, eu quero que nós entendamos que para adultos, crianças e bebês, eles são diferenciados. Primeiramente, nós vamos observar as vias aéreas, né? Observar se esse paciente tem respiração, iniciando ali as compressões cardíacas. Nessa questão do passo a passo, é importante que você só relembre. O concurso não vai ficar trabalhando com você, gente. Esqueça que concurso nenhum não vai ficar pedindo para você trabalhar. Faça agora como é feito aqui a questão de um SOS. Não, sabe por quê? Porque ele sabe que você é técnico de enfermagem, que fez o curso como técnico de enfermagem e não necessariamente
tantas especializações, entende? Então, ele sabe que isso é uma conduta mais para frente, mas ele quer que você entenda pelo menos o que é um passo a passo. Então, você observa uma vítima inconsciente, não está respirando, chama ajuda, já pede a solicitação do DE, que é o desfibrilador, né? Observa se tem pulso, o tempo de checagem e inicia as compressões e a ventilação. A ventilação, se você estiver com 2 pessoas ou mais, você pode iniciar as compressões, 30 compressões, 2 ventilações, tá? E isso é para todo efeito. Caso você esteja sozinho, chama a SAMU, chama o socorro, inicia as compressões imediatamente, numa frequência, né, de 100 a 120 por minuto. Ou seja, você vai fazer essas compressões com a frequência de 100 a 120 por minuto. Medindo sempre... Oi, pode falar. No DEB-SER caiu justamente isso aí, que era quanto a questão da frequência respiratória. Isso, e muita gente errou, não foi? Foi, muita gente errou. Pois é. E porque o povo pensa o seguinte, eu tô sozinha, e eu não vou ficar só em cima desse paciente fazendo a massagem, sem respiração. Isso não existe. Existe sim. Você precisa entender que não existe mais a conduta de fazer a respiração boca a boca, pelo amor de Deus, tá? Se você tiver a máscara, se você tiver a conduta da máscara higiênica, você pode fazer, tá? Se for profissional e esse profissional esteja com uma pessoa da sua família, uma pessoa que ele queira beber, por exemplo, aí você pode fazer as compressões e iniciar, tá bom? E outra coisa, quando você faz essas compressões têm que ter o retorno total do tórax. O que mais se erra no concurso é porque faz o seguinte, a cada compressão, esperar o movimento, né, do tórax para iniciar a próxima. Você vai esperar o retorno do tórax após cada compressão. Não na frequência. O que eu quero dizer é a velocidade. Porque você fica em cima do paciente e você quer fazer uma velocidade como se você estivesse querendo pegar um carro. Não, é como se batimentos cardíacos. Só que você vai multiplicar aí em média de 2, né? Vamos dizer assim, batimentos cardíacos de 60, a gente vai levar até 120. Por quê? Porque o coração está parando, então ele precisa de um movimento mais bruto, né? Você vai ter que minimizar ao máximo essas compressões torácicas. Por quê? Porque você está na conduta sozinha. Ou até o socorro. Então, quanto mais segundos você demorar, se você demorar aí um máximo de 10 segundos, esse paciente já vai estar em outro choque. Então, não adiantou o primeiro ciclo de frequência de compressão que você fez. Então, é sempre bom, a cada 10 segundos, né? Você observa se ele já voltou ao pulso, se ele está respirando. Em 10 segundos você observa e começa novamente a frequência de compressão, tá? Se tiver com 2 pessoas, lembrar de sempre fazer a troca, para que não haja problemas, né? Você está cansado, as suas compressões elas não serão as mesmas posteriormente, tá? Então, a gente trouxe aqui a linha intramamilar, né? Intermamilar, no caso, que é 2 dedos acima do apêndice tifoide. É importante que nós saibamos lá na conduta, pode ser que ele lembre para você, né, onde está ou não, mas é aqui, ó, no ponto tifoide mesmo, bem no finalzinho, tá, do apêndice, aqui bem no ponte, onde você vai fazer essas compressões. Não é no estômago do paciente, tá? E nem acima da caixa torácica, é no ponto tifoide do paciente. Mantendo sempre os braços bem esticados, o seu peso vai estar no tronco, deprimindo o externo. Então, ó, você tá vendo aqui, ó, que é reto e reto. Isso aqui não tem dobra, tá? Não tem dobra. O que você vai manusear é essa partezinha aqui, ó, dos ombros, elevando para cima e para baixo. E quando a circunferência torácica sua levanta, ela levanta como um todo, nesse posicionamento, como tem aqui, ó, esse gráficozinho. Ele tá levantando. Você não pode fazer aqui nenhum tipo de rebolado, tá? E nem rebolado. É reto, tá bom? É só a nível de informação. Aqui é um socorro, quando vocês abrirem, né? Vai estar toda aquela revisando tudo que nós vimos até agora.
aqui a nível de imagem, que fica, vocês gostam de uma imagenzinha, né? Quando você tem uma PCR assistida, né? Aí você já tem um DEA, ou já tem um médico, você pode ter a condição ali do choque. Então, a RCP, a cada 2 minutos, o médico vai avaliando se ele tem choque indicado ou não. Então, isso é competência médica, tá? Vai observar. Primeira coisa que você vai observar quando você está realizando um procedimento desse e tem a utilização do DEA, é importante você sinalizar se o paciente está no local molhado, porque todo mundo vai levar choque, se tiver, tá? Retirar adesivos de medicamentos, por exemplo, se ele tiver algum tipo, e piercing, por exemplo, aqueles pacientes que são diabéticos e tem aquela bombinha, né, de insulina, então tem que ser retirada, tá? Por quê? Porque é um condutor. Na bombinha tem uma agulha e ali pode influenciar. Não vai ser só aquele choque superficial que está sendo dado ali e para. Vai continuar o choque dentro da pessoa, né? Portadores de marca-passo, não pode ser colocado o eletrodo sobre o marca-passo, porque ele pode queimar e o paciente morrer. Um marca-passo, tá? Remover o excesso de pelo, se der tempo. Se não der tempo, não vai fazer isso. E antes de deflagrar o choque, ter a certeza que não tem ninguém encostado ali junto à vítima, tá ok? Então, os nossos alunos, eles viram isso aqui na aula prática que nós fizemos, que inclusive foi aqui no nosso prédio, mês passado, se eu não me engano, né? Observação das vias aéreas, se não tem nenhum corpo estranho, gente, cai, e as pessoas ainda caem nisso de errar. É sempre importante, as vias aéreas, na verdade, um paciente ele pode estar engasgado e você não saber. Está atendendo um paciente vítima de um engasgo sem saber. Ele simplesmente teve uma parada cardíaca, parou de respirar, você está fazendo a manobra e não abriu as vias aéreas do paciente. Então, é importante elevar, né, a inclinar a cabeça, que a gente chama do queixo shin, lift, que é a manobra universal ali, onde você segura aqui, ó, como está esse paciente, essa conduta, tá? Segura aqui por baixo, eleva, né, e esse queixo ele vai fazer isso para trás, tá? Então, você eleva para cima e puxa para trás. Aí, esse queixo ele vai subir. Você não pode fazer isso aqui, ó, porque você pode quebrar o pescoço da vítima, tá? Você não pode fazer isso aqui. Eu já vi pessoas fazendo isso aqui. Então, a conduta é pegar por baixo, ó, o teu braço, ele tá parando aqui a cabeça do paciente, eleva o queixo, a cabecinha vai para trás. Aí fica muito mais fácil de você observar com nitidez o que tem ali nas vias aéreas superiores, lembram, né? Na respiração, ela deve ser evitada uma ventilação excessiva. Por quê? Porque tem uma situação, se você colocar muita ventilação, esse paciente pode ter um encharcamento. Então, é importante ver uma relação, né, de inalação que você está colocando nessa via aérea, tá? Pode ser utilizada a totta ou máscara laríngea, se for o caso. Nesse caso, vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos e 10 respirações por minuto, enquanto se realizam as compressões. Como é isso, professora? Significa que é você observar como você respira. Você está respirando como? Você respira, né? E tem uma pausa. Então, você quer inalar e quer fazer, utilizar a máscara no paciente de forma como se o paciente estivesse respirando, né? Então, ele vai estar taquipneico, né? Você vai promover um ataque apneia no paciente. Então, faz as compressões, uma ventilação, né? Conta 6, outra respiração, que no caso é uma ventilação, né? E faz essas 10 respirações por minuto enquanto estão sendo feitas as compressões. Cada ventilação, você vai ter que observar o quê? O tórax se elevando. Se você observar que o tórax do paciente está expandindo, é porque está correto. Se você não observar isso, tem alguma coisa errada. Essas suas insuflações aí está indo para tudo menos para o tórax do paciente, que é para onde deve ir. Está indo para a barriga, pode estar indo para a cabeça, pode estar indo para somente nasal e ali o paciente ficar mais obstruído ainda, tá? Essa pergunta que caiu era quantas? Essa relação de 30/2 e 15/2. Isso, exatamente. Né? Por quê? Essas ventilações excessivas, elas podem ocasionar o que a gente chama de paciente encharcado.
ao invés de ele ter um tipo de oxigenação condutora, ele tem mais oxigênio do que ele vai poder colocar para fora, né? Então, a gente não pode fazer isso, tá? Depois que é acionado o serviço de urgência, a gente vai ter que fazer a CAB, né? Nesse caso, cabe a situação de como você vai saber acionar para que a vítima ela tenha uma identificação correta do que está acontecendo com ela. Caso essa vítima ela seja uma criança, né? Por exemplo, de afogamento, é conhecido, por exemplo, né? Algumas utilizações ali de uso de drogas vasoativas, que também é uma das nossas próximas aulas. É importante que vocês entendam que em uma prova de concurso é o suporte básico que você vai ter, porque você está fazendo um concurso para trabalhar em unidade hospitalar, né? Então, não é o pré-hospitalar que ele vai te conduzir, tá? Ele vai te conduzir para uma situação onde você vai entender uma urgência e como vai ser a sua conduta do seu paciente, seja ele internado ou não, tá? Então, existem algumas drogas mais utilizadas, né? Que dos equipamentos e materiais que nós vamos ver, eu separei uma aula só para isso, para a gente trabalhar as drogas que são utilizadas. E é importante que vocês entendam, né? Entendam que são as drogas vasosupressoras, tá? Os cuidados pós-PCR com certeza vão te cobrar, porque é importante que você entenda quais são os cuidados depois que o paciente tem um choque, enfim, porque vai ser aonde você vai trabalhar, né? No Valfredo Gurgel, não é isso? Então, é importante como é que você vai manter o cuidado desse paciente, os cuidados pós-PCR. Pode ser importante você identificar que ele pode ser uma conduta de uma PCR novamente, mesmo estando ali com um tubo traqueal. Então, não é definitivo que esse paciente está bem, né? Ele está entubado, mas quer dizer que ele não vai ter uma outra parada. E aí, como é que se faz novamente? A conduta é a mesma coisa se não for um paciente paliativo, tá? E aí, primeira coisa que a gente vai ter que é considerar a aspiração, vamos dizer assim, porque o paciente que está entubado, ele também pode broncoaspirar. Ele pode ter a oximetria também afetada, né? E aí você não conseguir identificar como está essa oxigenação conduta do paciente. Então, vai ter monitoração contínua. Acesso venoso deve estar verificado constantemente e ele tem que ser de calibre alto, grosso, tá? De alta demanda. Vamos colocar a indução, né? De todas as medicações de categorias que o médico vai influenciar para que seja feito o uso, controle glicêmico e vai observar a questão das prevenções de úlceras, porque se eu tenho um paciente ali com um tubo traqueal, muito provavelmente esse paciente vai ter uma conduta mais longa ali na UTI, tá certo? Na unidade ali de pronto atendimento, sala vermelha, enfim, tá? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma dúvida. Hudson respondeu que sedentarismo ele, em conduta com outras situações, sim, podem causar, que é o que a gente chama aí da síncope, né? Do paciente tá bem, o paciente não é nem paciente, né? Simplesmente ele teve uma síncope e teve um infarto, né? Um infarto ali pode ser também por questões de sedentarismo, questões ali de várias doenças cardíacas que não se tinham conhecimento, tá? Vamos falar um pouquinho de choque, tá? Choque, tá pedindo para você estudar lá sobre choque, choques de N situações aqui. Eu trouxe para você um material bem legal da ITLS. Eu gosto muito de estudar e observar essas condutas que temos a nível de vários tipos de artigos científicos de Portugal, né? De outras denominações de outros países, porque trazem para a gente também uma nova ostentação de valores, porque nós estamos trabalhando com o SUS, que não tem em todos os lugares, né? Então, quando eu tenho uma situação de choque, a primeira coisa que eu tenho de objetivo é identificar como é que está
o sistema vascular desse paciente, né? Então, eu vou ver a progressão do choque, quais são as causas, né? As etiologias são as causas, né? Que fizeram com que esse paciente tenha tido um choque hemorrágico, um choque neurogênico, enfim. Então, eu tenho que entender o que motivou aquele choque, porque existe uma situação para cada tipo de choque. Um paciente com hemorragia, por exemplo, ele pode ter ali uma situação de choque. Um choque por conta de uma hemorragia. Então, eu tenho que observar como está a hemostasia desse paciente, né? Administrando fluidos o mais breve possível. Então, um paciente vítima de hemorragia, primeira coisa é ter que conter aquela hemorragia e transfundir para esse paciente o máximo de líquido possível. Então, eu já posso pegar ali uma conduta de uma veia calibrosa e colocar nesse paciente fluidos como solução fisiológica ou glicose. Porém, existe uma situação a nível de choque e a nível de APH. Um paciente que você desconhece, um paciente que não é, por exemplo, não está numa conduta de clínica médica, você não pode inserir solução fisiológica ou com glicose, a depender que o médico autorize. Você tem que colocar um ringer simples, tá? Porque se você colocar um lactato, esse paciente pode ter, inclusive, ali uma situação de ser um paciente renal, um paciente, enfim, com N situações. Então, você coloca um ringer simples e não é para manter veia. Você abre ele para ele ter uma conduta ali de manutenção até a chegada do socorro médico e o médico atribuir as novas situações, né? E utilizar o ácido transcâmico, né? Que são metodologias ali para infundir nesses fluidos, controlam também ali as questões das hemorragias, tá certo? Então, observar se esse paciente está com a perfusão normal, então você vai observar os sinais vitais, ver como é que está o sistema vascular desse paciente, se ele tem trocas gasosas, dependendo disso, observar se entrou em volemia e como está a conduta dessa bomba, né? O paciente ele tem uma troca gasosa através das bombas que nós temos dentro do nosso organismo. Vocês estudaram ali, não chegaram a estudar fisiologia, né? Como deveriam, mas dentro do nosso organismo nós temos bombas, né? Que são trocas que nós realizamos para que eu consiga respirar bem, para que eu consiga ter uma conduta vascular, né? E não entre em AM. Então, nós temos trocas constantes que a gente chama de perfusão através de bombas, tá? Nessa lesão que o paciente vai apresentar para você, são inúmeras. Então, o paciente pode, por exemplo, por conta de uma situação de uma má perfusão, ele ter ali uma bomba que não está funcionando bem no seu organismo, né? Que são as trocas que vai estar sendo inserida no corpo. Então, ele pode trazer uma hipoperfusão, ou seja, baixa quantidade de circulação sanguínea. Ele pode ter uma conduta através de uma lesão traumática, uma hemorragia, e aí nessa hemorragia ser ativada a coagulopatia desse paciente, e esse paciente não conseguir aí trazer ali uma diminuição dessa carga sanguínea, tá? Com essa situação, esse paciente vai estar exposto a N situações de perigo, como uma acidose, né, e uma hipotermia. Essa hipotermia é uma situação de que o paciente está entrando em choque. Paciente frio, gelado, abaixo de 35 graus, chega a 33 graus, esse paciente está numa exposição ali de uma hipotermia e de uma situação traumática grave, uma hipoperfusão, que pode ser ocasionada por uma hemorragia, por exemplo, tá? Então, como é que eu preservo essa perfusão? Como é que eu controlo isso? Primeira coisa, eu vou abordar, né, a via aérea desse paciente, promovendo a oxigenação, como nós já controlamos e observamos como é feita, e controlar a hemorragia, mantendo o volume intravascular que é feito através da soroterapia. Então, coloquei o soro no paciente, né? Observo como é que está essa questão da progressão do choque, começando com a questão do traumatismo, eu vou observando como está reagindo o organismo deles através do processo multissistêmico que nós vamos atentar aos sinais vitais. Então, essa é uma conduta comum. Vai dando continuidade e você vai observando quais são os sinais claros
de progressão desse choque, ou se ele retardou. Então, clinicamente, esse paciente, ele pode descompensar por N situações. O paciente que tem ali as catecolaminas muito mais avançadas, por exemplo, um paciente idoso, hipertenso, ou paciente que teve um traumatismo crânioencefálico, né, eles não têm condições de tolerar uma hipotensão, mesmo por pouco período, sabe por quê? Um paciente hipertenso, ele já tem o seu coração com uma sobrecarga de pressão arterial maior. Quando ela cai muito, esse paciente entra em choque. Por quê? Porque ele já está acostumado com aquele ritmo, com aquela condução de bomba sanguínea. Então, ele pode descompensar mais rápido. Então, você precisa compensar esse paciente. Nesse caso, você vai compensar como? Inserindo solução de soro fisiológico, porque contém o quê? Sal, né? Então, é importante você observar. O paciente descompensou, então você vai compensar. Paciente descompensado, a gente compensa. Paciente com hipoglicemia, a gente compensa com soro glicosado. Então, essa é uma situação de continuidade para observar essa progressão. Se o paciente tem a redução, né, de toda essa condução de progressão de choque, então ele pode ter um agravamento causando uma hipoxemia, que é o quê? Uma baixa de oxigênio no cérebro. Com isso, ele vai ter o aumento das catecolaminas, morte celular, perfusão dele vai estar inadequada, você vai observar os dedos, as extremidades vão estar azuis, porque ele tem um processo anaeróbico rebaixado. E aí é uma situação de círculo, que ela vai e volta, e se não for resolvido em pouco estágio de tempo, esse paciente vem a óbito, né? Vai ter a parada cardíaca, tá? Então, como é que se induz, né? Como é que se prolonga aí a questão do choque hipovolêmico? Eu tenho uma progressão compensada, o paciente tem uma astenia, e ele está com a sensação de lipotimia, né? Que ele tem uma baixa quantidade ali de sódio no seu organismo. Ele vai ter sede, palidez, lembrando que palidez não é icterícia, tá? Icterícia é o paciente amarelo por N situações ali de doenças subjacentes. Palidez é quando o paciente simplesmente ele perde a condução do sangue no seu organismo e ele fica mesmo branco, tá? Taquicardia, então ele tem um processo de aceleramento cardíaco, diaforese, né? O paciente ele vai ter uma estagmia, o seu sangue ele vai começar a fluir, taquipneia, né? Diminuição do débito urinário. Por isso, qual é a conduta num paciente de choque hipovolêmico? Utilização da sonda vesical de demora. Quando o paciente entra em choque, a primeira conduta que o enfermeiro faz é colocar uma sonda vesical de demora. E aí o pulso periférico desse paciente vai estar fraco, porque ele tem baixo débito de tudo. Então, essa é uma condução do choque hipovolêmico. E aí ele vai se progredindo, né? Vai ter uma inicial da pressão arterial, porque você fez uma vasoconstricção, enfim. Depois esse pulso ele vai cair. A diastólica tende a aumentar mais que a sistólica, porque ela vai ficar brigando uma com a outra. A baixa oxigenação dele vai se prolongar mais, causando uma acidose, fazendo com que esse paciente perca ali as questões de vida, né, ali por alguns segundos. Então, você tem uma descompensação, tá? Da progressão do choque. E o paciente ele vai entrando em perda sensorial. E aí, você vai controlar a hipotensão desse paciente, vai observar o estado de consciência, se tem diminuição da perfusão cerebral, se esse paciente tem acidose, hipóxia. Então, o médico já pede ali para você realizar uma glicose, observar, na verdade, né, com o glicosímetro, né, como é que está a glicemia do paciente. E se ele tiver com a glicemia muito baixa, muito provavelmente esse paciente está em acidose. Ou ele tem o metabolismo ali da insulina dele está irregular. E aí entra a questão da PCR, que é o que nós estudamos anteriormente, que é secundária ali ao choque. O paciente entra em falência e tem uma parada cardiorrespiratória. Então, isso acontece em segundos, tá? Na fase inicial, você tem esse padrão ali da volemia cardíaca, né? Então, tem a queda de sangue, né? De circulação sanguínea, palidez,
a pressão também do pulso não consegue ser observada, o paciente tendo uma sede, uma astenia, né, que ele vai estar ele vai estar assim como se estivesse olhando para você, mas não está te vendo, e geralmente ele também tem a fase tardia, e nessa fase tardia ele tem a agonia, né, que vem a questão da hipotensão, o primeiro sinal do paciente está desfibrilando, o paciente já vai começar a ter as agonias, a agônica, né, a fase agônica ali, onde ele demonstra o sinal de gasping, que é a ausência respiratória, e ele puxa o ar, tá? Então, aí começa, né, o padrão do choque. A taquicardia é um sinal precoce de choque, é importante você observar. O paciente tá ali com suspeita, tá conversando com você, tá agoniado, tá com uma sudorese, né? Muito abrupto. Você coloca o paciente no leito, o paciente encharca o leito todinho. Uma sudorese, perde muito suor, tá perdendo ali líquido, né? Contudo, por conta dessa perda de líquido, ele não urina. E aí, não vai determinar a causa naquele momento, mas é importante que você suspeite, por exemplo, de hemorragia. Então, se tiver uma hemorragia, você já tem ali uma situação de conduta. Geralmente, você vai atender um paciente vítima de choque, de um acidente automobilístico, que a hemorragia dele é interna. E você já sabe como é, porque quando você abre ali a roupa do paciente, você observa que tem ali um edema, né? Tem uma situação ali que você observa que está tendo uma hemorragia interna. Então, é importante você observar isso. Taquicardia é um indicativo de choque ali para aquele paciente, né? Então, o paciente vai fazer as capnografias, que são os movimentos que o médico faz, né? Ou o enfermeiro. Ele utiliza os capnógrafos para indicar ali a questão do poder circulatório do paciente. Ele faz isso aí, que é um gel condutor, né? Igual ao eletrocardiograma. E aí, através dos monitores, desse monitor, ele coloca tipo um eletrocardiograma, tá? As válvulazinhas, né? Ali, que eu esqueci agora o nome. Meu Deus. Que coloca sobre o tórax do paciente para fazer a observação nessa conduta. A capnografia, gente, não é feita na conduta hospitalar. Geralmente é em ambulância, tá? Então, através da capnografia, o médico vai identificar se esse paciente está em hiperventilação ou não. Se ele tiver, ele já começa ali os sinais de agravamento de choque, com isso a conduta para o atendimento ao paciente, tá? O choque de baixo volume é a hipovolemia absoluta, né? Então, a gente tem que lembrar, quando o paciente tem baixa conduta de sangue circulando, eu tenho um choque hipovolêmico, tá? Já com a hipovolemia alta, tem um choque neurogênico, choques vasoagual, sepsemia, overdose. Então, eu tenho uma alta capacidade ali de condução circulatória. Então, paciente com hemorragia, ele vai ter hipovolemia absoluta baixa. Lembre-se disso. Paciente com hemorragias, eles vão entrar em choque hipovolêmico. Alta capacidade, que é a hipovolemia relativa, ou seja, em alta capacidade, geralmente se dá, não esqueça disso no teu concurso, choque neurogênicos, vasovagal, sepsis e overdoses. Existem também choques obstrutivos, como, por exemplo, um paciente IAM, um paciente com infarto agudo do miocárdio. Ele vai ter tamponamentos, pneumotórax, hipertensivo, são pacientes que podem ter um pneumotórax através de um acidente, né? Um acidente e ele teve uma pancada, machucou ali a caixa torácica, tá? E alguma das suas costelas interferiu ali no pulmão, rasgou o pulmão, então ele tem uma pneumotórax, então pode contribuir ali para um choque obstrutivo. Por que obstrutivo? Porque ele vai estar obstruindo a passagem, tanto cardíaca como pode estar também uma situação pulmonar. Tromboembolismo, né? Paciente em EAP, embolia pulmonar, então também é um choque obstrutivo, tá? Cardiogênico é quando eu tenho uma contusão miocárdica, que é um EAM, no caso é uma exacerbação, vamos dizer assim, né? Da conduta miocárdica. Então, são esses 4 que vocês têm que nivelar e entender. Choque de baixo volume, eu tenho hipovolemia, que são causadas geralmente por perdas
fluidos, hemorragia, choques de alta capacidade, que temos as hipovolemias, são os choques neurogênicos, vasovagal, né? As síncopes, as sepsis, a overdose. Eu tenho ali uma situação de alta capacidade. Já como obstrução, eu tenho tamponamentos cardíacos, pneumotórax hipertensivo, ou seja, muita situação ali de oxigenação, né? Embolias e tromboembolismo pulmonar. A nível de cardiogênico, eu tenho contusões miocárdicas, doenças cardíacas, tá? Quando você vai fazer a abordagem geral, é sempre o controle da hemorragia e a administração de oxigênio de alto débito. E aí eu faço uma pergunta para você. Um paciente em choque, diante daquilo que nós estudamos agora há pouco, na administração de oxigenoterapia. Vamos dizer que você está recebendo o paciente em choque hipovolêmico, tá? Vou colocar até aqui para você. Choque hipovolêmico. Ele está tendo um choque hipovolêmico, sudorese, já está com perda de consciência, mas ele está consciente, orientado até o momento. Ele está com a pressão muito elevada, 150 por 112, muito próxima também, tá? Sudoreico, confuso, mas ele está consciente e algo orientado. Em algumas das vezes, então, ele está orientado, tá? E ele está com bradipneico. Bradipneico, ali você observou que ele está quase que você não consegue nem verificar a sua conduta respiratória. Qual tipo de oxigenoterapia você iria administrar no paciente? Diante dessas que nós vimos, vocês iriam colocar um catéter nasal nesse paciente ou uma máscara de Venturi? Qual dessas vocês iriam utilizar? Alguém sugere? Eu acho que o catéter nasal. Catéter nasal, quantos litros? Hein, Gabriele? Quantos litros? Eu acho que. Hum? 2 litros. Eu acho que tá ruim, né? Ele já tá ali, claro que você, catéter nasal, beleza, é a conduta do técnico, beleza? E sim, você pode ofertar 2 a 3 litros numa situação dessa, porque se ele tiver realmente tendo o quê? Uma situação, como nós vimos aqui, ó, de conduta de tamponamento obstrutiva. Você pode estar colocando mais oxigênio do que deveria. Então, tá certa, correta. Você iria colocar um catéter nasal, 2 litros ali, beirando 3, 4 litros, e avaliando o quê? A repercussão desse paciente, né? Como está o padrão desse choque. Se ele permanece ou se ele progrediu, né? Para melhor ou para piora. Então, aí você vai avaliando, mas o técnico de enfermagem deve ter a conduta do catéter nasal. Se você observou que ele ainda continua, né, desaturando, que não está conseguindo respirar bem até a chegada do socorro, você pode aumentar e ir para a máscara de Venturi, sempre com o controle e a observação do seu enfermeiro, ok? Então, administração de O2 em alto débito, se for o caso, né? Aí eu coloquei o Lodian Anco, observar, né? Porque é sempre uma situação de observação. Se esse paciente tiver em EAP, que é embolia, eu tenho tamponamento. Então, se eu colocar muito oxigênio, ele vai exagerar, exacerbar. E aí, contudo, esse paciente pode ter um infarto, né? Então, muito bem, começando pelo catéter nasal até subir ali de situação, se for o caso, inclusive entubar, né? A hemorragia, ela tem que ser controlável, né? Controle de hemorragia, oxigênio em alto débito,
transporte tem que ser o mais rápido possível e o acesso endovenoso de alto calibre. Qual tipo de acesso endovenoso de alto calibre vocês iriam inserir nesse paciente? Stephanie colocou a máscara também não estaria errada, tá, Stephanie? Se for o caso, tá falando indicação alta, mas você começa com poucos litros, 2 a 3 litros, é uma oferta um pouco maior do que o catéter nasal. Mas se você tiver dúvida se o paciente está em tamponamento, pode começar com catéter nasal, tá bom? E aí o médico vai aumentando gradativamente, mas também não é uma conduta errada, tá? Vai depender de toda uma situação que a tua prova vai inserir. E aí, gente, que tipo de acesso vocês vão colocar nesse paciente? Ninguém vai colocar um acesso endovenoso? Eu tô lá, tô de enfermeira, eu digo, vamos lá, pulsionar paciente com acesso endovenoso, alto calibre. Qual é o acesso que vocês utilizam? O 14, professor. Se tiver, se você conseguir, ótimo. Um 14, um 16 dá certo também, mas se não tiver, geralmente na conduta de enfermaria a gente bota um 18, tá? Mas se for na UPA, a gente utiliza o 16 e o 14, tá bom? E depois o médico faz um acesso central. Perfeito, muito bem. A hemorragia controlável também é feita através de bolos a cada 20 ml por quilo, quer dizer, o paciente vai ter ali uma conduta de soroterapia. E o que é isso, gente? 20 ml por quilo. Significa que vai correr alto, tá? Não existe o 7 gotas por minuto, ali é 7 gotas por segundo. Você abre e significa que você vai estar colocando a solução em bolos, correr rápida. Vai monitorizar esse paciente, né? Observar como está a oxigenação desse paciente, ou a questão da etiologia também das trocas gasosas. Então, esse paciente pode fazer um exame específico chamado gasometria, que é coletado pelo enfermeiro, aliás, e examinar esse paciente até chegada hospitalar. Se ele estiver no hospital, é até a chegada da unidade UTI ali com a sua oferta, né, de leito prioritário, tá? Nessa abordagem, por exemplo, de uma hemorragia incontrolável, você tá vendo aqui que eu tenho 2 membros, né, inferiores que estão amputados, né, por uma situação grave, né, mecânica grave aí. Então, eu não tenho como fazer uma abordagem de controle, um controle meio que instável. Então, a gente tenta controlar no sentido de que tamponamentos. Então, você está vendo que tem uns garroteamentos aqui. Há alguns casos, a gente não faz tipo de garroteamento, tá? Dependendo da situação do paciente. Se for um paciente cardiopata, a gente não pode fazer, não cardiopata, a gente não pode fazer os garroteamentos, tá? Em pacientes que não têm situações de cardiopatias, a gente pode realizar, tá? Sempre fazendo o controle do oxigênio, se está em alto débito ou não. O transporte tem que ser o mais rápido possível. E acesso venoso de alto calibre, também em alta demanda, administrando dentro desse acesso, né, os fluidos, monitorização cardíaca, né, e exames sempre até o caminho de chegada no hospital, tá ok? Nesse caso, se você tiver uma hemorragia que não tem controle, você vai aumentar, né, esse resultado ali, mais forte ali de paciente ter uma situação de óbito. Então, vai diluir os fatores de coagulação, vai ter que transfundir sangue. Então, nesse caso, o médico já entra em contato ali com a oferta de sangue, né, para transfundir para esse paciente. Tem que ter fluidos o mais rápido possível, senão ele vai perder a oxigênio, né? Então, a fluidoterapia pode ser indicada para manter essa circulação, e aí vai depender do local que você está trabalhando, e a decisão é do médico, tá? Nesse caso, o técnico para e espera a conduta médica, ok?
Numa situação de abordagem interna, o paciente está ali internado, vamos dizer assim, eu tenho que ter acesso, né, com alto calibre, administração de fluidos e monitoro a questão cardíaca do paciente. Exame a caminho, né, que o médico vai pedir para você fazer. Então, se está numa situação de hemorragia, o paciente está internado. Já aumenta o soro desse paciente e troca o acesso venoso dele, tá? Se ele tiver com acesso 22, tira, bota um acesso de grosso calibre, né? Um 18, um 14, porque ele vai precisar de administração de fluidos, ok? Também numa situação, paciente que tiver internado com a hemorragia incontrolável vai manter a perfusão periférica desse paciente, né? Em situação de traumatismo craniano pode acontecer. Manutenção do nível de consciência desse paciente, fazendo com que esse paciente ele se mantenha acordado o mais breve possível, quanto mais rápido seja o socorro, né? E vai depender também sempre dos protocolos locais de atuação, tá? Conduta médica. Então, parou aí a conduta do técnico de enfermagem, ok? Sempre lembrando que isso é o que você tem que fazer. Abrir o soro em grande volume e o calibre do gel o maior que você puder, tá? E aqui eu falando um pouco sobre o que acontece na questão de hemorragias, né? Eu tenho a questão o uso, né, da tranexâmicos, tá? É o famoso Texan, que são utilizados em algumas situações para o controle e tratamento de episódios hemorrágicos, tá? É um tipo de proteína ali que ela é usada a nível de plasmina, que também ativa nessa questão das antifibrinas. Então, ela age ali com a resolutividade, fechando, né? E coagulando ali os vasos. São muito utilizados nesse processo de hemorragia e a gente faz a nível de conduta médica, ok? Nesse caso, todas as medicações, por exemplo, é uma medicação tóxica, né? E ela precisa ser avaliada a questão de hemorragias do paciente, que é feita, se esse paciente também pode ter alguma lesão pós-utilização desse método, né? Então é preciso fazer um protocolo ali, tudo direitinho, porque é uma medicação protocolada, né? O uso desse ácido é protocolado, ok? Mas isso é conduta médica, tá? E aqui as observações a nível de onde eu tirei, em glórias, né, gente? E as áreas que vocês vão estudar sempre, né? As questões de torniquete, garrotes, os agentes de hemostasias, né? A avaliação de tudo que o médico vai colocar como fluido, ele vai usar o lactato, né? Para observar também. Observar a hipotermia, né? Se essa hipotermia é permitida, o que é isso, permissiva? Até onde vai essa hipotermia desse paciente? Um paciente quando está perdendo sangue, gente, naturalmente ele vai ter hipotermia. Então, o médico vai avaliando até onde esses parâmetros vão conduzir esse paciente de forma que não seja fatal, ok? E aqui tudo que nós estudamos de uma forma de desenho, com a questão das vedações, para vocês entenderem, alguns adesivos que a gente trabalha nas condutas hospitalares ali, para vedar instantaneamente as questões hemorrágicas, a nível de conhecimento para vocês. Resumidamente, o choque, né? A gente tem que entender que o conhecimento do que está acontecendo, a fisiopatologia, né? O que ocasionou o choque é crucial para que você conduza ali a situação, aborde as intervenções e vigie os sinais de choque precoce no paciente, tá? Existem, claro, em todos os lugares. Eu achei interessante isso aqui, as controvérsias, né? Tríade da morte em trauma, mas não necessariamente. Não é uma questão de choque que pode levar o seu paciente à morte, mas sim a forma como você avalia criteriosamente a conduta do seu paciente, ok? Alguma dúvida, gente? Perfeito, pessoal.
Vou terminando por aqui, que eu quero que vocês deem um resumo de tudo que nós vimos. Amanhã nós vamos responder bastante questões, tá? Eu quero que vocês estejam preparadas para as questões de amanhã. Nós estamos finalizando o nosso conteúdo. Nós vamos finalizar com farmacologia. Ainda temos farmacologia. Ainda vamos falar sobre SUS. Temos as condutas, as novas interações do SUS, né? O que manda a nova literatura. A gente está chegando no ponto final aí. E tá bem próximo de terminarmos todos o nosso conteúdo. Mas amanhã é somente questões de tudo isso que nós estudamos durante esses dias, ok? Vamos resolver questões sobre PCR, sobre hemorragias, sobre as condutas de oxigenoterapia, então tudo que envolve sair da banca IDECAM. E eu estou enviando para vocês agora esse material para vocês darem uma lida, mas sempre lembrem que quando nós estamos estudando para concurso, por mais que pareça ser resumido, nós estamos indo direto no ponto, eu tenho certeza daquilo que vai te cobrar, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Um beijo, estudem e amanhã a gente tá aqui no nosso encontro a partir das 18h30, tá bom? Ok? Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã. Aqueles que puderem ficar, eu vou parar a gravação e tenho um aviso para vocês, tá bom? Aí vocês ficam aí só mais 5 minutinhos.